Nós temos que crer pela fé, pela palavra que lemos, sobre Ele, sobre esse advento. Ele venceu a morte, e é certo isso. E vencendo a morte, nós temos que compreender que há no mínimo 3 coisas que nós precisamos nos preocupar. Aleluia. E essas 3 coisas, no sentido de preocupação, de entendimento que nós devemos ter, é o ontem, é o hoje e é o amanhã. É o ontem, o hoje e o amanhã. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã, no sentido de eternamente. Quando falo isso, nós temos uma responsabilidade de entender porque Ele vive, e Ele sendo o Senhor dos nossos dias, nós podemos encarar o fator da vida. Como assim, pastor? Nós podemos encarar o sentido real da vida com muita convicção, com muita certeza, com muito entendimento. Aleluia. Porque pela fé cremos em Jesus, pela fé confiamos em Jesus, pela fé não tem outro caminho, aleluia, a não caminhar em vida, a não caminhar desfrutando da vida, porque em Jesus temos a vida, e é pela fé. Agora, sem fé é impossível nós crermos. Sem fé é impossível. E é interessante quando eu falo isso, que aí a gente vê, eu não quero polemizar, mas a gente vê esse comportamento do ateísmo, onde essas pessoas, elas falam que não acreditam em Deus, não acredita, mas se não acredita, de alguma forma acredita em alguma coisa. Então fica meio vulnerável essa ideia do ateísmo. Mas vamos voltar aqui para o texto, para mim não sair do foco do que a gente separou para esta noite, para esta manhã. Se há 3 coisas ou 3 comportamentos de dias que precisamos nos preocupar, ontem, hoje e o amanhã, o ontem se foi e não há uma necessidade mais de nos preocupar com isso, nesse sentido de que o que eu fiz ontem e agora em Cristo Jesus, se o que eu fiz ontem foi bênção, glória a Deus. Mas se o que eu fiz ontem me deixou em xeque em algumas coisas, eu posso hoje me arrepender, entrar. Lembra que eu falo que o lugar onde você coloca a planta dos seus pés é o lugar da sua adoração ao Senhor, de você se apresentar ao Senhor em arrependimento a Ele e pedir para que Ele ouve a sua oração. E Ele ouvindo a sua oração e ela sendo sincera, Ele vai te dar a oportunidade hoje de ser perdoado por Ele. Porque Deus, Ele perdoa de uma forma inexplicável quando há sinceridade das nossas vidas. E havendo essa oportunidade de renunciar hoje, então ontem, eu não preciso me preocupar no sentido de que, se eu estou em Cristo agora,
Se eu vivo em Cristo agora, o ontem só serviu para mim não fazer mais hoje o que eu fiz ontem. Está entendendo o que eu quero dizer? Ou está confuso? Está mais ou menos? Se eu fiz ontem, se eu pequei, chutei ladeira abaixo, sei lá, desandei. Aí Deus me deu a oportunidade hoje de eu levantar, olhar, falei, pelo amor de Deus, o que eu fiz ontem? Já aconteceu isso com algum de vocês? E agora, o que eu faço? Então eu creio que Jesus vive. Pela fé eu creio que Jesus vive. E Jesus vivendo, estando vivo, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Eu tenho liberdade hoje, porque Hebreus capítulo 9 fala que agora existe um sangue, mas não de animal, não de bicho, que dá o direito do perdão dos nossos pecados. Existe um sangue, este sangue foi o de Cristo na cruz do Calvário. E quando Jesus morre, Ele nos dá o direito de acesso ao trono. Porque antes, se a gente olhar, não sei se é Hebreus capítulo 10 ou 11, agora eu não lembro qual que fala a descrição exata de como que era feita a adoração, só o sacerdote poderia entrar no Santo do Santo uma vez por ano. E ele entrava para ir lá falar com Deus a respeito do pecado do povo. Agora em Cristo nós temos acesso. Mas é interessante quando a gente não precisa se preocupar nessa questão do ontem, quando nós temos uma verdade, porque senão a gente começa a viver aqueles crentes relaxados. Ah, se Jesus me perdoa, então eu vou chutar o balde agora, vou descer ladeira abaixo e amanhã eu peço perdão. Não vá por esse caminho não, porque Deus não é menino. Com Deus não se brinca. Ele te dá a oportunidade do arrependimento. Mas lembre-se, tudo que plantamos, colhemos. Tudo que posso falar semeamos, posso semear, tudo que eu semeio, eu vou colher daquilo que eu fiz. Então, mesmo que Ele me deu a oportunidade hoje de ser perdoado pelo que eu fiz ontem, consequências podem vir. A diferença está como eu vou encarar essa consequência e o perdão de Jesus para que eu possa continuar. Um exemplo, posso dar aqui, ser bem claro, e eu quero ser bem simples. Ontem eu fiz um assalto. Nossa, é crente, fiz um assalto. E aí eu lembrei que Jesus está vivo e que eu agora posso me arrepender. Posso, vou lá, faço a minha oração, me arrependo. Jesus me perdoa, não vou cometer mais. Amém. Só que a pessoa que eu cometi o delito, ela foi lá na delegacia e fez um boletim de ocorrência. E aí eu esqueci que a pessoa ia na delegacia fazer um boletim de ocorrência sobre a minha pessoa. Aí, como eu entendi que filho de pastor, sou cristão, estou caminhando aqui com Jesus, vou para a igreja, estou lá no culto. Lindo, se adorando, chorando na presença do Senhor, porque o Senhor faz isso mesmo. Quando Ele nos perdoa na totalidade. E nos dá a liberdade de sentir a sua presença na totalidade também. Porque Ele entendeu a minha verdade. Só que Ele também não proibiu a pessoa de ser ofendida pelos meus atos de ontem, ir lá na delegacia, fazer um boletim de ocorrência e me deixar registrado lá como um ladrão. E aí eu estou aqui adorando, Guga, de costa para a rua chega a polícia. É aquele ali? É. A polícia entra, me algema e leva para a cadeia. E agora eu sou crente. Eu estou vivendo em Jesus. Por que Jesus deixou acontecer isso? Jesus te perdoou, mas a consequência das suas atitudes você vai ter que pagar. E nós, cristãos, às vezes esquecemos disso e queremos nos apoiar somente no amor do Senhor Jesus e acha que as consequências das nossas obediências vai ser esquecidas.
E não é assim. Então Jesus, Ele nos dá a oportunidade de entender o ontem, reconhecer Ele no hoje e nos preparar para o futuro, para o amanhã. Mas a questão é como eu estou lidando com estas coisas, como eu estou lidando com esta situação. O amanhã não chegou e pode não chegar. Então não há razão para sermos ou para nos preocuparmos com isso, porque se o hoje é o que eu estou vivendo na presença do Senhor, amanhã depende a Deus. Mas hoje eu preciso fazer valer a pena a minha comunhão com o Senhor. O que vai dizer em Provérbios capítulo 27 e verso 1? Não presumas o dia do amanhã, porque não sabes o que ele trará. Quando Provérbios ele está dizendo para nós que nós não devemos presumar ou nos preocupar com o dia do amanhã, porque não sabemos o que ele trará a nós, é porque o que precisamos saber é do agora, é desse momento. A chave de uma vida completa com Deus, lembra aquela palavra que eu sempre digo aqui na igreja, de viver em novidade de vida todos os dias, porque todo dia é um dia novo, de se viver a vontade do Senhor Jesus, de se viver a oportunidade de congregar, a oportunidade de compartilhar, a oportunidade de se relacionar, a oportunidade de celebrar, a oportunidade de fazer hoje, agora, o que precisa ser feito para a glória do nome dEle. Esse tem que ser o comportamento nosso como cristão. Mas a gente tem um negócio entre nós, como ser humano, e na nossa mente, de nos preocupar o que fizemos ontem. Ontem já foi outro dia, tem que ser agora, é hoje. A hora que nós acordamos, ou a partir do momento que você acorda, o Senhor me deu mais uma oportunidade de estar vivo. O que eu vou fazer para glorificar e exaltar Ele agora, a partir de agora? O que eu vou fazer? É isso que está interessante na vida de todo homem e de toda mulher que quer ter uma vida com o Senhor Jesus. Não precisamos nos preocupar. Por isso que vos digo que não andeis cuidadoso com a vossa vida pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Se não me engano é Mateus capítulo 6, versículo 25, não me lembro agora, eu acho que deve ser isso. Quaisquer que sejam as tragédias da vida, Cristo pode me dar a coragem necessária para enfrentá-las e obter a vitória. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse tem que ser um princípio de compreensão da vida do homem, da vida da mulher. Nem tudo que acontece aos cristãos pode ser bom, mas Deus, Ele tem o poder de usar para o benefício, para o bem de todos que servem ao Senhor Jesus. Ou seja, se eu tenho a oportunidade de viver ao Senhor, mesmo com as consequências das minhas desobediências de ontem, o que eu preciso saber é, aleluia, qual é a minha verdadeira relação, ou o meu verdadeiro relacionamento com o Senhor Jesus no dia de hoje, no dia de agora. Eu encontro várias pessoas que, porque não deu certo ontem, não tem coragem de enfrentar hoje. Eu encontro várias pessoas
Um exemplo. Nossa, ontem eu conversei com um rapaz esses tempos atrás. Falou, eu tentei ir na igreja, Sadraque, e não consegui. E porque eu tentei e não consegui, hoje eu não quero ir mais. Esse não deve ser o comportamento do cristão. Se ele tentou ontem e não conseguiu, esquece ontem. Faça valer a pena hoje. Faça valer a pena agora. Nossa, eu tentei pregar ou preparar um sermão e não consegui, não desenrolei, não deu certo ontem. Aí Deus te deu uma oportunidade para hoje, para agora, para fazer, para desenrolar, para alinhar, para fazer as coisas. E aí você ficou preocupado com ontem. Ontem esquece, irmãos. Faça hoje valer a pena a oportunidade de redigir, alinhar-se com o Senhor e entender que Ele é o Senhor do dia de hoje, do dia de agora, da oportunidade de agora, de glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, de bendizer a Ele por tudo que Ele tem feito, e o nome dEle há de ser glorificado, porque Ele é Senhor dos nossos dias, e o nome dEle há de ser exaltado. Outra coisa que é importante, e eu vou acelerar aqui para a gente ganhar tempo, sabendo que Ele vive, e é real pela fé, como eu falei no princípio, nós cremos que Ele vive, pela palavra nós cremos que Ele vive. Nós temos comportamentos diferentes daqueles que não creem, daqueles que não entendem, daqueles que não compreendem o fator da morte. Como assim? Quando uma pessoa que não conhece a palavra, não tem, quem tem relacionamento com a palavra, ainda que meio que superficial, tem um quê com a morte, né? Tem um medo de morrer, tem um medo de tantas coisas. Tudo bem, está valendo. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer desfrutar da vida, todo mundo quer desfrutar do prazer que é viver a vida. Mas é engraçado que a gente quer desfrutar do prazer de viver a vida, mas não quer obedecer o dono da vida. A gente quer desfrutar do prazer de estar em vida, mas não quer valorizar o dono da vida. A gente quer desfrutar da alegria, da comunhão de estar em família, mas não quer agradecer e ser grato ao dono da vida. A gente tem medo de morrer, mas a gente não tem coragem de louvar e bendizer o dono da vida. Eu estava em casa meditando nessas palavras, e como que eu faço para montar os meus sermões? Eu leio o texto, leio de novo, aí eu pego algumas palavras-chave na minha cabeça e vou pesquisar sobre isso, e aí vou monto um cabeçalho. Não sei se vocês fazem isso, mas eu costumo montar desse jeito, aí chego a um denominador meio que compreensível dentro do texto em que nós lemos. Se Ele é vivo, ou se Ele está vivo, nós temos um jeito diferente de encarar o fator da morte. Nós não precisamos ter medo da morte. Por que nós não precisamos ter medo da morte? Se a gente procurar textos na Bíblia em que nos fortalece essa convicção de não ter medo da morte, o próprio nosso irmão Paulo, ensinador, o homem que deixou várias instruções, ele fala: enquanto estiver vivo, o prazer de viver é Cristo. Mas e se eu morrer? Eu ganhei. Eu não posso ficar triste. Eu estou grato porque eu morri em Cristo e a minha vida está ganha nele. E eu falo que eu tenho um relacionamento já com esse fator da morte, porque quem me conhece sabe que a gente perdeu o nosso filho. Meu pai faleceu, eu tenho irmãos que faleceram. Então eu tenho bastante gente na família. A família é muito grande, eu tenho pelo menos 6 óbitos na família. Cada óbito foi de um jeito. É um sentimento diferente do outro. E hoje eu falo com muita tranquilidade sobre essa questão da morte. Mas existe um ato preocupante. Aqueles que se
vangloriam e se gabam até não temer a morte, não importa quanto alto uma pessoa possa declarar que não tem a morte, como esse indivíduo se comporta quando enfrenta a morte, é um verdadeiro teste para saber se ele teme ou não da morte. Por que eu estou falando isso? Eu não gosto de falar dessas coisas porque às vezes gera preocupação, ainda mais se eu falar para minha família. Terça-feira passada, retrasada, eu fui levar a Nathalie num curso. Vocês estavam aqui na igreja, as mulheradas estavam aqui na igreja. E aí eu estou lá no meio do curso, eu tenho rinite alérgica, eu estava com a rinite alérgica, e eu dou uns espirros, parece que eu saio do corpo e volto. E aí eu dei um espirro tão forte que o professor Renato tomou um susto. Eu falei, peraí, para mim é normal, quem é lá de casa já sabe que é normal. Aí eu levantei e fui pro banheiro, mas eu estava tão aéreo que eu levantei e quando eu acordei estava no chão. Tomei um tombo. Pensa, um negão de 1,80 m pesando 10 kg. Caí. Apaguei, machuquei o joelho, eu caí. Eu só lembro que eu joguei o braço assim para me proteger, e aí o braço bateu aqui. Estou uns dias já com a dor aqui no músculo sei lá se existe músculo aqui, essa é gordura. E eu fiquei pensando, depois que eu levantei, a Nathalie correu, tá tudo bem, o professor também correu, tá tudo bem. E começaram a ficar preocupados comigo. Eu falei, não, comigo tá tudo bem, eu estou bem. Estou com um pouco de dor aqui, mas eu estou bem. Nesse ponto que eu li aqui, presta atenção. Aqueles que se gabam não temer a morte, não importa quanto alto uma pessoa possa declarar que não teme a morte. Como esse indivíduo se comporta quando enfrenta a morte, e é o verdadeiro teste para saber se ele teme ou não. Como é de verdade a sua vida em Cristo Jesus? Porque você só deve se gabar, você só deve se orgulhar da sua vida em Cristo Jesus e não ter medo da morte se você tem convicção da sua vida em Cristo Jesus. Porque se você voltar aqui nessa terra, o caminho, caiu um papelzinho no chão, o caminho é verdadeiro para onde? O destino a qual Ele tem preparado para nós, morada nos céus. Mas a gente leva uma vida errônea, oscilosa, vacilosa no Senhor Jesus, que a gente fica com medo de morrer, porque sabe que, olha, mas aquele pecadinho, aquela coisinha que eu costumo fazer, aquele detalhinho que eu costumo ter e carregar, pode ser uma trave para eu ir morar com o Senhor Jesus. Perto da morte, um ateu gritou: há uma coisa que estraga todo o prazer da minha vida. Receio que a Bíblia seja verdadeira. Aqui está o que perfura a minha alma. Se a Bíblia for verdadeira, eu estou perdido para sempre. Olha que ponto de reflexão. Um ateu perto da morte gritou: há uma coisa que estraga todo o prazer da minha vida. Receio que a Bíblia seja verdadeira. Aqui está o que perfura a minha alma. Se a Bíblia for verdadeira, eu estou perdido para sempre. Quinta-feira